Se há uma lenda que é destaque na cultura do povo mexicano, com certeza essa é a lenda de La Llorona, a Chorona. A história de uma mulher que aparece em noites de lua cheia, chorando amargamente por algo ou alguém que perdeu no passado. La Llorona, a Chorona, uma lenda mexicana. A força dessa lenda é tão forte que mesmo outros países possuem uma versão derivada dela em seu folclore local, até mesmo aqui no Brasil. Além das histórias que você vai acompanhar durante o vídeo, apresentaremos 2 gravações reais dos gritos da Chorona. Como toda lenda popular, La Llorona deu origem a diversas variantes, misturando simples histórias e relatos de pessoas que afirmam ter visto a mulher com os próprios olhos, mas o relato mais conhecido remonta do século XVI. Esse relato específico conta que quando chegava a noite e os moradores da cidade do México se recolhiam em seus lares para dormir, eram sempre acordados no meio da noite pelo choro de uma mulher que andava sob a luz da lua cheia, daí o nome, a Chorona. Poucos tiveram a coragem de ir lá fora ver o motivo do choro da mulher, e os que faziam dizem que apenas conseguiam ver uma neblina espessa sobre o solo e no meio estava a mulher, vestida de branco e com um véu cobrindo seu rosto, o que a tornava quase indistinta em meio à neblina. Ela percorria a cidade em todas as direções e desaparecia quando chegava às margens do lago Texcoco. Contam os relatos que aqueles que se arriscavam a chegar mais perto da Chorona morreram ou passaram o resto da vida perturbados com as visões chocantes que ela lhes fazia ver. Mas você deve estar se perguntando: quem é essa mulher misteriosa e por que ela chora? Bem, como mencionado no início, existem várias versões da lenda, algumas mais difundidas e conhecidas que outras. Por isso vamos contar a você algumas das mais famosas versões. Primeira versão da lenda da Chorona. Diz a lenda que há muitos anos atrás, ela veio para Xochimilco com seus 2 filhos, Olim e Tonatiuh. Era mãe solteira, trabalhava duro vendendo as flores que ela cultivava em sua chinampa. Graças à sua generosidade e camaradagem, ela ganhou a simpatia de todo o povoado, e sua chinampa logo começou a dar frutos. Até que uma má noite, tudo mudou. Por um descuido, a casa de Otzin pegou fogo quando ela voltava de um dia de trabalho. Desesperada, Otzin tentou apagar o fogo, mas ela não reparou que uma balsa onde estavam seus filhos ficou à deriva. Quando notou a sua ausência, já era tarde demais. Eles sumiram sem deixar rastros. Otzin e todo o povoado os procuravam durante vários dias. No fim, alguém achou as crianças do lado do canal. Otzin enlouqueceu de dor. Ela não conseguiu aceitar a morte de seus filhos. Com o coração destroçado e cheio de dor, Otzin não conseguiu resistir e foi se apagando lentamente entre choros e lamentos. Durante muitos anos, o povoado estava triste e sofrendo. Mas quando a história de Otzin estava ficando esquecida, começaram-se a ouvir lamentos no meio da noite. Dizem que La Llorona é a bela Otzin, que vagueia pela vila à procura de seus filhos. Ela busca vingança pegando as crianças que não são suas. Nunca encontrará a paz que tanto anseia, ao menos que encontre os seus filhos há muito perdidos. Resumo da lenda da Chorona. Vamos voltar no tempo, mais precisamente 516 anos, ao ano de 1500, onde essa história começa. Havia nessa época uma moça que era não apenas bonita, mas sim a mais linda de toda a cidade em que vivia. Todos os homens daquela cidade queriam casar-se com ela,
mas apenas um conseguiu ganhar o coração da garota. Ele se aproximou dela aos poucos, fez amizade com sua família e alguns anos depois eles estavam apaixonados um pelo outro e enfim se casaram. Como fruto do casamento, tiveram um belo filho, a qual amavam muito e faziam tudo ao seu alcance para vê-lo feliz. O tempo passou e chegou o dia do 3º aniversário do garoto, e seu pai foi à cidade para comprar-lhe um presente. Mas ele nunca mais voltou, e nem sequer foi visto por ninguém na cidade. Começaram a circular boatos de todo tipo, que iam da suposta morte do homem até uma amante pela qual ele havia trocado a família. Mas independente do real motivo do desaparecimento, sua esposa ficou arrasada e teve que criar o filho sozinha. Mas o tempo passou e enfim a mulher conseguiu superar a falta de seu marido desaparecido. Ela aprendeu a aceitar o fato de que ele jamais voltaria para casa e, por fim, ela acabou se apaixonando novamente. Dessa vez foi por um fazendeiro rico. Ela contou ao fazendeiro que gostaria de casar-se com ele, mas o homem disse que não aceitaria por causa do filho que ela tinha. Ele não queria se casar com uma mulher que já havia sido casada e que tinha um filho. A mulher ficou muito irada e foi embora apressada para casa. Algo havia acontecido em sua mente. Ela já não era mais a mesma. E logo isso se tornaria evidente com os acontecimentos que viriam a seguir. Chegando em casa, a mulher disse ao filho que eles iriam tomar um banho no lago Texcoco. E o menino, feliz por saber que iriam até o lago, se apressou em se preparar para o passeio. Chegando ao lago, o garoto, que ainda não era muito alto, ficou brincando na parte mais rasa do lago, enquanto a sua mãe entrava até o meio, onde era o mais fundo. Ela então disse ao filho que ele já era grande o suficiente para ir até a parte mais funda, e ele foi até perto de sua mãe. A água chegava até a cintura do menino. Conforme ele ia indo mais para o centro do lago, a água começava a cobrir-lhe cada vez mais o corpo. Primeiro chegou até o peito, depois até os ombros, e quando chegou perto da mãe, a água já estava na altura de seu pescoço, e ele se apoiava com as pontas dos pés no fundo para não afundar. Foi então que, cegada pelo ódio que sentia pelas palavras do fazendeiro, a mulher disse a seu filho que iria lavar os cabelos dele, mas aproveitou-se disso para empurrar a cabeça do garoto para baixo d'água. O menino começou a se debater em desespero e agarrou o braço da mãe, mas ela fazia ainda mais força para não deixar que ele voltasse à superfície. Logo, os braços do menino que se agarravam à mãe se afrouxaram e ele parou de se mover. A mulher havia matado seu próprio filho. Depois disso, ela deixou que a correnteza do lago levasse o corpo do garoto em direção ao mar e ficou observando até que o filho desapareceu no horizonte. Logo em seguida, ela correu até a casa do fazendeiro e lhe contou o que havia feito. Agora, ela não tinha mais filho. Agora, eles poderiam se casar. A princípio, o fazendeiro se recusou a acreditar naquela história, mas logo ele percebeu que a mulher contava era verdade. Ele sentiu uma profunda tristeza e repulsa pelo que ela havia feito, e ele lhe disse que jamais poderia amar uma assassina que matara o próprio filho. Ele lhe ameaçou dizendo que ela não deveria nunca mais chegar perto dele ou de sua propriedade. Nesse momento, como se estivesse acordando de um sono profundo, a mulher se deu conta da coisa horrível que ela havia feito. Havia matado o próprio filho, a única pessoa no mundo que a amava e nunca a abandonaria.
Ela voltou correndo até o lago e chorou amargamente pelo filho. O tempo passava e ela continuava chorando à beira do lago. Ninguém sabe dizer ao certo quanto tempo se passou, mas um dia, enfim, encontraram o corpo da mulher à beira do lago. Ela passara tanto tempo chorando que não mais se alimentou ou dormiu, e por fim sua tristeza causou a sua morte. E desde então começaram os relatos de gente que viu a mulher vagando pela região chorando eternamente pelo mal que causara. Segunda versão da lenda da Chorona. Conta a lenda que uma mulher viveu tristes e longos anos na companhia de seus 7 filhos e de seu marido cruel e alcoólatra que tinha um ódio eterno pelas pobres crianças. E então, em um momento de fúria, o homem assassinou impiedosamente os 7 filhos e em seguida se matou. A mulher, não contendo as lágrimas e a enorme culpa por não tê-lo impedido, se suicidou logo depois. Desde então, dizem que a alma desta mulher foi condenada eternamente e que ela tinha que pagar penitência todas as noites, vagando pelo mundo com as mãos cobertas de cinzas e brasas de fogo, carregando o caixão de seu marido e de seus 7 filhos. Ela também chora desesperadamente, murmurando: "Meus filhos, aonde estão meus pobres filhos?" Dizem que quem encontra a Maria Chorona pelas ruas, ela não faz mal nenhum, porém coloca as cinzas nas mãos de quem encontra e ao mesmo tempo diz: "Não vou te fazer mal nenhum, mas toma cuidado com o que vem atrás." Muitos acreditam que quando ela diz isso, se refere ao marido que vem sendo arrastado por ela dentro do seu caixão logo atrás. Acredita-se que essa lenda se originou do México, derivando-se de a lenda La Llorona, a mulher que chora. Porém, La Llorona é um pouco diferente da tradicional Maria Chorona. Conta a famosa lenda mexicana que ao soar da meia-noite, ouve-se um grito endurecedor e horripilante no centro da cidade do México, que ecoa todas as noites por mais de 3 séculos. Dizem que este grito pertence a uma mulher que lamenta desesperadamente: "Homicídios, homens pobres e desafortunados ídios. Ó meus filhos, ó meus pobres e desgraçados filhos." Durante este período, todos os moradores ou imigrantes trancam-se em suas casas, fechando janelas e portas. Alguns alegam terem visto essa mulher chorando e que seria La Llorona, a mulher que chora, vagando por todos os cantos da cidade com as roupas sujas e manchadas de sangue. De acordo com a lenda, essa mulher é Dona Luísa de Oliveiros, uma hispano-índia de grande beleza, amante de um rico nobre chamado Don Nuño de Montesclaro, de quem tinha 2 filhos e amava cegamente. A jovem índia sonhava com um dia em que os 2 se casariam, mas seus sonhos foram destruídos quando Don Nuño deixou a moça e nunca mais apareceu. Solitária e desconsolada, Dona Luísa tomou coragem e resolveu ir até a nobre mansão da família influente e popular Montesclaro, e deparou com uma grande e bonita festa na qual se celebrava o casamento de Don Nuño e uma rica e nobre espanhola. Luísa, amargurada e desfeita em lágrimas, correu ao encontro do seu amado e implorou para que ele ficasse com ela. Mas este afastou-se dela, afirmando friamente que não a amava mais e que, devido às suas humildes origens e o sangue índio que corria em suas veias, ela não poderia jamais se tornar sua esposa. Desesperada e prestes a cometer uma loucura, a pobre jovem índia saiu dali desamparada, correndo desvairadamente para sua casa. Chegando lá, assassinou seus 2 filhos com um punhal que fora oferecido pelo seu amante.
Trêmula e possuída pelos mais profundos desesperos, Dona Luísa saiu pelas ruas, coberta de sangue e aos prantos. Imediatamente foi presa e encarcerada numa cela. Após descobrirem que ela era responsável pelos assassinatos dos filhos, a condenaram à morte, e Dona Luísa Oliveiros foi enforcada diante de todo o público na cidade do México. O corpo da moça ficou por 6 horas exposto como um objeto de humilhação. Após este dia, o grito do espírito condenado da pobre Índia ecoam pela cidade todas as noites e ainda segundo a lenda, continuarão até o fim dos tempos. Dizem que muitos que tentaram investigar de onde vinha o misterioso choro avistaram uma mulher inteira de branco e com um véu cobrindo-lhe todo o rosto. Depois de ela percorrer o centro da cidade inteira, ela desaparecia nas margens de um lago no oriente da cidade. Conta também que muitos que se atreveram a segui-la tiveram revelações horripilantes e outros morreram. Algumas curiosidades sobre a lenda La Llorona. Em 1933, a lenda ganhou sua primeira versão para o cinema, no filme chamado La Llorona, que contava a história de uma índia chamada La Malinche como sendo a Chorona. Já em 1963, mais um filme chega para contar a sua própria versão da lenda. Intitulado La Maldición de la Llorona, essa obra conta a história de um casal que vai morar numa casa bem antiga que é assombrado pela Llorona. Além de filmes, há também uma animação lançada em 2011 chamada A Lenda da Chorona. Em algumas versões contadas por aí, dizem que antes de morrer, a Llorona se chamava Luísa. Segundo informações, um guarda noturno que estava em uma praça no México teria gravado os gritos da Chorona. Quanto ao guarda noturno que estava fazendo as rondas habituais, quando começou a escutar gritos desesperados de uma mulher e quando ia procurar de onde vinham, ele não os encontrava. Então resolveu pegar o seu celular e começou a gravar, a fim de estudar melhor o que causava tais gritos e a fonte deles. Recomendo o uso de fones de ouvido para uma experiência mais aterrorizante. Várias pessoas já relataram ter ouvido seus lamentos. Veja uma delas. Es en la calle. No se puede ver nada, pero sí se alcanza a escuchar. Oigan, oigan, oigan. Yo estoy aquí en mi trabajo, como pueden ver.
Oigan. No dia 18 de abril de 2019, foi lançado o filme A Maldição da Chorona. Conte pra gente, você assistiu? Caso não, teria coragem para assistir? De madrugada e a sós? Deixe a sua opinião nos comentários. Caso seja visitante em nosso canal, se inscreva e ative as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Se desejar, faça uma doação para o canal através do Apoia-se, link na descrição. Obrigado por assistir e até a nossa próxima história!